Eu vim aqui hoje sem roteiro, sem pretensão de gravação. Simplesmente deu vontade de abrir a câmera e falar o que a minha alma tem a dizer. Hoje eu me afastei das minhas redes sociais, não quis gravar, não fui pro computador, para não sobrecarregar a minha mente de energias externas, de energias densas. Simplesmente eu vivi a presença da minha alma. Eu passei o dia presente, fazendo serviços manuais, buscando estar presente desde o despertar do meu dia. Acordei com a consciência já super expandida, tendo sonhos lúcidos, e fiquei um tempo na cama, esperando, visualizando, vendo situações que estavam acontecendo, situações meio que premonitórias. E depois eu levantei, fiz os meus costumes diários, a minha água com sal integral e bicarbonato para remover a acidez do estômago, limpar o corpo e energizar o corpo com sais minerais. E depois fiz o meu shot diário como de costume, com alho, cúrcuma, limão, gengibre e uma misturinha energética que eu sempre faço. Essa mistura me dá força, me dá energia para poder seguir o meu dia. E depois fui para o meu canto de costume no quintal da minha casa para poder olhar para o céu e agradecer, para rezar, para me conectar com a espiritualidade, me conectar com a energia do universo, principalmente nesses últimos tempos, né? Estamos no ano 9 de finalização de ciclos, e nesse ano 9 muitas mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo, muitos planetas estão mudando. Hoje tivemos o 13 Atlas se aproximando cada vez mais do Sol, trazendo novas energias, enviando novas energias para a Terra, e com isso essas energias acabam vindo para a gente também, elevando a nossa vibração, elevando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência. E eu preferi ficar longe das redes sociais, longe do telefone, justamente para poder estar presente, estar consciente da minha energia, estar consciente dessas energias novas que estão chegando, estão se aproximando. O meu corpo está cada vez mais purificado, o meu corpo está cada vez mais aberto para essas novas energias. Agora acabei de tomar um banho de ervas com alecrim, canela, cravo, para poder trazer cada vez mais clareza mental e equilíbrio para o meu corpo, com camomila também. E hoje percebi pela manhã, tive sonhos lúcidos que para outras pessoas acabam sendo sonhos pesadelos, ficam sonhos distorcidos e não sabem na verdade o que é que realmente está acontecendo. Então todas essas mudanças energéticas acabam influenciando na nossa vida, nos nossos sonhos, no nosso dia a dia. As nossas emoções acabam sendo tocadas. E hoje eu decidi passar o dia cozinhando, preparando as minhas carnes, preparando as minhas proteínas. Hoje eu sou vegano, então o meu cardápio de proteína é totalmente diferente das pessoas da minha casa. E normalmente eu gosto de fazer, já deixar pronto, para não ter dificuldade no dia a dia, nem para minha mãe quando for fazer a alimentação. E preparar algumas carnes de hambúrguer, de feijão fradinho e de grão de bico, porque facilita no dia a dia, que é só retirar, colocar para assar ou então fritar, já é a proteína do dia. E depois disso fui fazer minha prática de yoga ainda mais intensificada, que era para poder energizar o meu corpo, para poder limpar tudo que não ressoava mais. E hoje eu decidi acrescentar uma prática a mais, um chakra a mais. Eu já venho há 1 ano fazendo yoga e cada trimestre eu vou mudando o chakra, que é para poder trabalhar exclusivamente em cada chakra. E hoje eu resolvi intensificar ainda mais a energia da nossa energia criadora, que é do chakra sexual. E trabalhando essa energia, eu podia ver, claro que mentalizando também, eu podia ver o suor escorrendo fora do normal, fora do que eu estava habituado. O meu corpo suava, molhava, pingava. E aquilo ali eu sabia que não era só um suor físico, na verdade eram energias que estavam paradas, que estavam presas no meu corpo. E com essa mudança, com essas energias mais fortes por conta do 13 Atlas, eu percebi o meu corpo recebendo essas novas energias e liberando essas energias densas, essas energias que já não ressoavam mais com a minha alma, com o meu espírito. E depois da prática, relaxei, fui almoçar, isso por volta das 18 horas.
Normalmente eu almoço por esse horário. Faço jejum diariamente de 20 a 22 horas, 18 a 20 horas por dia. Tem dias que eu faço 24 direto. O jejum acaba neutralizando o nosso corpo, acaba relaxando, trazendo equilíbrio. Não só na questão física, mas também na questão espiritual. Quando o corpo não está trabalhando para poder processar o alimento, ele, de maneira física, ele trabalha de maneira espiritual, elevando, equilibrando os nossos chakras, integrando cada vez mais. Então isso fortalece o espiritual. E tudo isso que eu venho fazendo é tudo intuitivo, não é seguindo orientações, não é seguindo livros, simplesmente é a tecnologia do meu corpo que me direciona, tanto quanto na questão da carne, quando eu decidi não comer mais carne, tanto na questão do yoga, quando eu decidi fazer yoga. Tudo isso foi o meu corpo que me direciona para eu poder seguir essa sabedoria ancestral, essa sabedoria tão inteligente que nos guia. Basta a gente silenciar a nossa mente para poder sentir o equilíbrio que é o nosso corpo, sentir a nossa bússola. Não existe só aquela bússola onde marca norte, sul, leste, oeste, mas também nós temos uma bússola interna, uma bússola sutil. Para muitos que vivem de maneira inconsciente, não acreditam na inteligência do nosso corpo, porque não estão vendo. As pessoas só acreditam naquilo que conseguem enxergar. Eu também já fui assim. Eu era essa pessoa cética, que eu precisava enxergar, eu precisava ver para poder acreditar. E depois que o invisível falou comigo, depois que a espiritualidade tocou o meu coração, que me despertou, que expandiu a minha consciência, eu comecei a acreditar cada vez mais na minha espiritualidade, acreditar cada vez mais na minha intuição. E hoje eu vivo através dela. Hoje eu vivo através da minha intuição. Hoje todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, os meus comportamentos são baseados na minha intuição, na tecnologia invisível, na nossa tecnologia ancestral, que todos nós carregamos. Mas às vezes vivemos tão anestesiados, vivemos tão no mundo externo, que acabamos esquecendo de olhar para o nosso interno. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para você, para se olhar mais, para silenciar mais, para desconectar um pouco do telefone, para desconectar um pouco do barulho externo e observar o seu barulho interno. Porque na maioria das vezes as pessoas sabem que tem um barulho interno, mas buscam o barulho externo para não ouvir o barulho interno. E é justamente nesse momento, nesse local, nesse barulho interno que está a cura. Que está a cura para aquela ansiedade, para o bolo na garganta, que está a cura para a azia, que às vezes a gente acha que é porque comeu algo muito ácido, e na verdade é o nosso estômago, é o nosso chakra, é o nosso plexo solar dando respostas por conta de emoções que reprimimos, por conta de emoções que, ao invés de soltarmos, a gente guardou, a gente engoliu. Voltando ao meu dia, ao resumo do meu dia, eu, nesse período de introspecção, nesse período de expansão da minha consciência, comecei a buscar mais formas de usar o meu corpo, de aprender trabalhos manuais, de buscar cada vez mais equilibrar o meu lado direito, o meu lado esquerdo do cérebro. E para isso eu acabo utilizando todas as mãos, a minha mão dominante, a minha mão não dominante, para poder fortalecer cada vez mais, ativar o cérebro, criar novas sinapses. E através disso eu aprendi a fazer tricô. E hoje, para mim, é uma das coisas que eu mais temia, porque eu tinha uma dificuldade, algo que me sabotava em relação à minha criatividade, à minha força, que eu sentia que eu não conseguia fazer nada manual, que eu dependia dos outros, ou que o meu conhecimento, eu tinha tanto conhecimento e eu não sabia para onde colocar. Eu via as pessoas fazendo desenho, fazia artes com a mão, eu não tinha nenhuma habilidade manual para fazer nada. Então eu decidi aprender a fazer tricô. Busquei alguns vídeos no YouTube, comprei linha, comprei agulha e fiz. E estou finalizando a minha primeira peça. Hoje estou fazendo um cachecol para quando eu for fazer o meu intercâmbio, já usar quando eu for fazer alguma viagem para lugar frio, já tenho o meu cachecol, já tenho o meu enxoval para viagem para lugar frio. Já está quase pronto.
quase pronto. Tá aqui na agulha, tá acabando a linha, vou ter que completar. E aí eu tô fazendo esse cachecol e eu percebi que não é só por conta do cachecol, mas quando a gente está desperto, quando a gente é desperto, a gente começa a ver, a visualizar outras coisas. A gente visualiza as energias que estão por trás. E com a criação desse cachecol, eu percebo que minha mente começa a ficar mais focada, silencia mais, eu consigo cada vez mais ouvir os meus pensamentos, eu consigo cada vez mais estar mais atento, estar cada vez mais tranquilo. E não é só o cachecol, não é só pelo trabalho manual, mas é pela força de vontade que eu tive em aprender, pela minha dedicação e por hoje eu saber fazer algo manual. Hoje eu costuro meu tricô, faço meu tricô, sento na cadeira, tomo um chá, fico relaxando simplesmente em silêncio, fazendo meu tricô. Isso me relaxa, isso me traz paz, isso me equilibra. Eu percebi que eu precisava sair da zona de conforto. A minha zona de conforto já era o que eu vivia no automático. E hoje eu fico buscando novas coisas para o meu dia a dia, eu fico buscando novidades que é para poder instigar cada vez mais o meu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele foi criado para resolver problemas, para resolver coisas complexas. Então eu fico buscando o tempo todo coisas complexas, justamente para poder o meu cérebro se manter atento, se manter em equilíbrio e se manter focado em resolver problemas, em resolver coisas complexas. E hoje mais cedo eu estava rezando, agradecendo, e por um momento eu senti a energia subindo, vindo dos meus pés até a cabeça. Eu estava de olhos fechados em pé, e por um momento meu corpo ficou meio cambaleou. Até me bati na parede e acabei arranhando um pouquinho. Eu senti a energia subindo. E as energias estão cada vez mais se movimentando em meu corpo. Estão cada vez mais enérgica. Meu corpo está cada vez mais enérgico. Cada vez mais sensível. Sensível às novas energias. Sensível às energias externas. Meu corpo está muito mais sensível aos comportamentos desarmoniosos. Eu tenho ficado com mais sensibilidade, com menos tolerância a comportamentos desarmoniosos. E isso me deixa tenso às vezes. Então eu prefiro, na maioria das vezes, me isolar um pouco, me afastar. Mas não para me isolar do mundo, mas para poder me ouvir. Porque eu sinto que não é só por conta da tensão do externo, mas o meu corpo também está passando por um processo bioquímico, energético, de transformação, de transmutação das energias, transmutação do meu corpo. Os meus chakras estão se equilibrando cada vez mais, estão integrando, estão expandindo. Eu sinto internamente, ao tocar o meu corpo, a expansão interna. Cada vez que eu respiro, eu sinto o meu corpo se expandindo, eu sinto o meu corpo se abrindo. Os meus chakras, que são energéticos, eu sinto como se fossem físicos, se abrindo cada vez mais. E isso me deixa muito feliz, porque eu jamais imaginei que teria essa sabedoria ancestral, que eu teria essa consciência tão expandida, que eu estaria vivendo o extraordinário de Deus, o extraordinário do universo, que na verdade somos todos espíritos, os céticos, os católicos, os evangélicos, os umbandistas, somos todos espíritos. Utilizamos a religião para nos conectar a Deus, e muitas delas às vezes acabam distorcendo o encontro com Deus, mas não precisamos de religião para nos conectar a Deus. Eu busquei tantas religiões para me conectar a Deus, e quando eu me afastei, eu consegui me conectar. Eu consegui ouvir a minha espiritualidade. Eu consegui me conectar com o divino sem religião. Somente no meu silêncio, na minha prática de meditação, sentado aqui no meu tapete de yoga, elevando a minha vibração, elevando os meus pensamentos. E essa é a mensagem que eu quero passar para você hoje. Observe-se, silencie o seu corpo, silencie a sua mente. Ouça os sinais do seu corpo. O seu corpo é a maior bússola que tem. Inclusive eu falo muito sobre isso, e é a capa do meu livro, Desperte através do corpo. Porque foi através do corpo que eu despertei. Foi através das sensações do meu corpo, através da azia, através do bolo na garganta, que eu sempre repito isso, através das sensações de formigamentos que eu parei para observar. Depois de longos anos tomando vários remédios antidepressivos, remédios para ansiedade, remédios para dormir, e já tomei muito Rivotril, tomei estalopram,
desvenlafaxina, trazodona, e eu ficava parando para analisar que aos meus 27, 28 anos, eu já vivia tomando essas medicações. E por um momento, quando eu estava em reflexão, eu parei para analisar, meu Deus, quando eu chegar aos 50, será que eu vou estar vivo? Como é que eu vou estar? Porque se hoje aos 27 eu já sou depressivo, já sou ansioso, imagine aos 50 e tantos anos, daqui a 20, 30 anos na frente. Eu vi a minha avó, que tomava muitas medicações para ansiedade, para depressão, e estava cada vez mais definhando, ficando cada vez mais aérea, as medicações já não faziam mais efeito, e eu estava vendo que o meu ciclo estava se repetindo, igual da minha avó. E aí eu decidi procurar ajuda, e essa ajuda veio através das minhas meditações, veio através das minhas canalizações. Porque além disso, eu também descobri, eu já sabia há muito tempo, mas eu não tinha uma clareza tão grande que na numerologia a minha missão é número 11. E a missão número 11 quer dizer intuição elevada, quer dizer mestre espiritual, quer dizer existe uma conexão muito maior, muito mais elevada espiritual. E aí eu comecei a cair para dentro, comecei a tentar entender. E depois de alguns meses, já nesse momento eu já percebi, hoje eu sei que eu já estava despertando. Eu não sabia na época, eu simplesmente achei que estava buscando novas formas de tomar medicação, de mudar a medicação. E aí nesse momento eu já estava despertando. E aí eu comecei a buscar novas formas, buscar espiritualidade. E eu percebi que cada vez que eu meditava, cada vez que eu buscava atenção plena, que eu expirava conscientemente, aquela sensação de estômago com azia, aquela sensação de gastura no estômago ia desaparecendo. E aí cada vez mais que ia desaparecendo, eu percebia que eu estava sendo curado. E aí eu decidi parar de tomar as medicações. Aos poucos fui desmamando. E aí hoje já fazem 1 ano e 3 meses que eu não tomo mais nenhuma medicação. Eu não tenho mais nenhuma crise de ansiedade. Eu durmo, boto o dedo no travesseiro e durmo. Acordo sem estar com o coração acelerado, que era um outro ponto que me incomodava bastante. Quando eu acordava pela manhã, já acordava com o coração acelerado, já pensando no que eu tinha que fazer, que eu ia chegar atrasado no trabalho, eu já ficava com a mente daquele jeito. E isso me deixou mais tranquilo. Então é isso. Silencie sua mente. Leia o meu livro. No meu livro eu falo muito mais histórias do meu despertar, não só espiritual, mas também emocional, profissional, de quando eu pedi demissão do meu emprego, do trabalho, que era o sonho da minha vida, aquele trabalho, porque me fazia viajar para outros estados, me fazia com que as pessoas me enxergassem. Eu dava treinamentos, eu era executivo de uma empresa, ficava rodando pelo país e simplesmente, nesse período de despertar, eu acordei um dia e decidi não querer mais. Decidi voltar para casa da minha mãe, no interior, onde eu estou hoje. E simplesmente foi aquele susto. Para mim, nem tanto, porque eu já estava ciente daquilo. Era algo que me deixava tão confortável, era algo que me deixava tão em paz que eu não ficava me perguntando, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Simplesmente eu tomei a minha decisão. Não pensei muito nas consequências, simplesmente resolvi largar tudo. Minha mãe ficou preocupada, achando que eu estava depressivo, que eu tinha tido desilusões amorosas, enfim. Mas na verdade era só o meu despertar. E hoje estou aqui, desperto, consciente, com a minha consciência cada vez mais expandida, cada vez mais elevada, porque eu simplesmente caí para dentro do meu autoconhecimento. Eu comecei a buscar as emoções, comecei a enxergar os padrões invisíveis, comecei a realmente enxergar, ouvir todo aquele barulho interno, e hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje as pessoas me enxergam de uma maneira que eu jamais imaginei. Não que eu fique esperando alguma validação das pessoas, porque hoje isso nem passa mais pela minha cabeça, nem na consciente, nem inconsciente. Porque até o meu inconsciente eu consigo observar. Mas quando eu chego às vezes nos lugares, as pessoas simplesmente já comentam, falam da minha mudança, da minha transformação, que percebem algo diferente, mas não sabem explicar. E por dentro eu sei. Eu sei tudo que eu passei, tudo que eu limpei internamente para poder florescer
externamente. Então é isso. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. Compartilhe com quem esteja despertando. Compartilhe com algum familiar que passa por alguma situação parecida com essa que eu passei. Com alguma ou então para você que vive ansioso, mas não sabe o motivo. Que vive depressivo, mas não sabe o motivo. E acha que é uma doença que você vai viver pro resto da sua vida com ela. Mas saiba que tem cura. Saiba que você pode se curar. Saiba que o seu corpo tem esse poder, tem esse dom de se curar. Eu não vou te dar a sua cura, mas o seu corpo, ele mesmo pode se curar. Que você compartilhe, comente, me fale aí nos comentários qual a sensação que você está sentindo nesse momento, quais são os sintomas da sua ansiedade. Vamos despertar juntos, vamos despertar aqui no Transforme com Gilmar. Então, até o próximo vídeo. Gratidão.